Todos nós sabemos o que aconteceu com o Titanic. E se por acaso você não sabia, bem, temos alguns vídeos para você. De qualquer forma, quando eu era bem mais jovem, talvez com uns 20 anos, toda vez que eu ouvia a história eu me perguntava: por que eles simplesmente não pisaram no freio, assim como você faria com um carro? Bem, é claro, porque os navios não têm freios. Mas por quê? A primeira coisa que vem à mente é que os navios se movem na água. E como você freia na água? Mas é preciso lembrar que até os aviões têm algo parecido com freios, e eles servem para desacelerar o avião no ar. Mas parece que não é assim tão simples no fim das contas. Todo tipo de freio funciona devido ao atrito. Quando você freia um carro, ele para porque as pastilhas de freio seguram firmemente os rotores das rodas e causam muito atrito, basicamente impedindo que elas se movam. E se as rodas param, elas causam atrito com a estrada. E mais atrito significa menos velocidade até o carro parar. Como você pode ver, algo assim provavelmente não funcionará na água. Os navios motorizados são impulsionados principalmente pelo movimento de hélices ou por um jato de água que sai pela embocadura. Simplesmente parar isso não irá produzir o atrito suficiente com a água para efetivamente parar o navio. No entanto, os navios têm freios, porém, eles só precisam de muito mais para funcionar corretamente. Para produzir mais atrito, a primeira coisa que um navio precisa fazer é reverter seu impulso. Isso é muito mais eficiente com motores a jato, com embocaduras controladas, e menos eficiente com hélices. E se estamos falando de grandes navios modernos, você pode ter quase certeza de que eles usam hélices. A reversão da rotação das hélices começará a desacelerar o navio, mas quanto mais pesado ele for, mais difícil será de parar. Eles são lentos para pegar velocidade, e a inércia não os deixa desacelerar rápido o suficiente. Parece que a água em si é a principal razão pela qual é impossível usar freios em um navio. Mas na realidade, o uso inteligente das propriedades da água é a chave para deter o navio. O atrito com a água depende de 3 fatores principais: a superfície do navio, sua velocidade e viscosidade da água. Viscosidade? Ai, ai, ai. Não há muito o que fazer em relação à viscosidade da água. Obviamente, tipo, a espessura dela. Ela permanecerá a mesma, não importa o que for. A velocidade da embarcação, porém, é outra questão. Imagine que ela tenha uma velocidade tão alta que quase atinge o infinito. A parte engraçada, ela não vai a lugar nenhum rápido, pois existe um paradoxo em jogo. O paradoxo é onde 2 navios descarregam seus passageiros. Bem, na verdade não. O conflito aqui é quanto maior a velocidade, maior a força com que a água arrastará esse navio de volta, porque o atrito e a resistência à água também quase atingirão o infinito. Ou seja, isso não funciona para parar o navio. Mas uma coisa você ainda consegue controlar: a área molhada do navio. Alguns navios têm nadadeiras estabilizadoras. Mantê-las submersas ajudará o navio a desacelerar. Isso é, na verdade, o mais próximo de freios que os navios têm. E existe também um tipo de freio que opera da mesma forma. Porém, se trata de freios a ar. A maioria dos aviões a jato tem um tipo especial de flap que permite desacelerar significativamente o avião, aumentando a resistência do ar. As nadadeiras estabilizadoras não ficam contra a massa de água que entra nelas, mas expandem a superfície molhada e desaceleram o navio dessa maneira. Se você decidir colocar freios como esse em um navio, mais uma vez não funcionará e a água mostrará sua raiva. Navio nervosinho. Imagine um flap saindo do fundo do navio. Ele encontrará uma pressão incrível da água. A massa de água pressionando o freio seria tão grande que simplesmente não haveria como ele não se romper eventualmente. Mesmo se conseguirmos fazer um freio tipo flap que não dobre e que seja inquebrável, encontraremos outro problema. A pressão da água no flap simplesmente forçará o navio a afundar, talvez até submergindo o nariz dele. Bem, tudo isso é mais fantasia do que qualquer outra coisa. Mas, de qualquer maneira, você pode ter certeza de que a manutenção dessas coisas seria muito cara. E você precisaria ter uma equipe inteira de mergulhadores disponível durante todo o tempo da viagem. Uma decisão muito melhor é começar a girar o navio. Enquanto as hélices fornecem um impulso reverso, a inércia do navio ainda está avançando. Todos os navios são feitos para que basicamente cortem a água na frente deles, e seu design aerodinâmico reduz o atrito. Quando o navio está girando, ele reduz essa vantagem e a velocidade diminui.
Em geral, os navios nem precisam de freios de emergência. Geralmente, há espaço suficiente para se fazer uma manobra mesmo sem inverter o impulso e, para permanecer no local, os navios lançam âncoras. Eu sei o que você está pensando. A âncora é o freio que estamos procurando. Mas é melhor deixar essa estratégia para filmes de ação. Se a âncora se prender ao fundo do mar, ela não se moverá nem 1 centímetro, e isso resultará em um baque enorme para o navio. A única maneira de implementar essa estratégia é combiná-la com todas as etapas anteriores, reverter os motores, iniciar uma curva acentuada e, quando a velocidade diminuir, liberar a âncora no lado para o qual o navio está girando. Isso funcionará apenas se o cabo da âncora ou as correntes não forem muito tensionadas e é uma manobra mais adequada para embarcações menores em geral. Se tudo estiver certo, o navio girará em torno do ponto da queda da âncora e não avançará mais. Ainda assim, essa maneira de parar um navio é terrivelmente extrema e, se um erro for cometido, poderá causar mais mal do que bem. Na maioria das vezes, navios menores usam um método circular para perder toda a velocidade. Apenas girar o leme o mais longe possível pode parecer melhor do que arriscar que o navio afunde por causa de uma âncora. Você pode pensar que as coisas são muito melhores para pequenos iates e lanchas, pois são muito mais manobráveis, mas eles também são mais rápidos. E quanto maior a velocidade, maior a distância que você percorre antes que possa parar. O tempo médio necessário para reagir e diminuir a velocidade do barco é superior a 5 segundos. Vamos imaginar um barco médio de 9 metros de comprimento que viaja a 80 km por hora. 5 segundos serão suficientes para que este barco continue por mais 12 vezes o seu próprio comprimento. Isso é uma receita para um desastre. Se 2 barcos forem na direção um do outro a uma velocidade semelhante, a distância até o acidente diminuirá pela metade e a colisão será quase inevitável. Felizmente, uma situação como essa é improvável. Ninguém deixa o leme sem atenção enquanto está a toda velocidade, e na maioria das vezes, outros navios são claramente visíveis no mar. Mas outra coisa representa um grande perigo. Os navios têm tamanhos diferentes. Isso significa que é muito mais difícil dizer a que distância você está de outro navio. Pode ser um grande iate muito longe ou um pequeno barco já bem perto. É difícil dizer no mar, especialmente se o mau tempo entrar em jogo. A falta de uma maneira eficaz de parar também é a razão pela qual os navios têm bons sistemas de sinalização. Poucos apitos podem ser mais altos que o de um navio. É difícil não se assustar com um, muito menos ignorá-lo. Outra maneira de um navio informar a todos que está na área é sinalizando com luzes de projeção. Elas são capazes de sinalizar na noite mais escura e no nevoeiro mais espesso. Portanto, navios em geral não podem parar em um local, porque a água não os deixa fazer isso. Mas os marinheiros aprenderam a evitar problemas relacionados a isso. Ser avisado é muito melhor do que fazer movimentos arriscados para evitar adversidades. E não, os âncoras da TV que você vê nos noticiários não começam trabalhando em navios. Só para você saber. Ei! Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita em qualquer um e permanecer no lado incrível da vida.